Olá pessoal, estamos aqui uma vez mais reunidos para a palestra espírita, a qual tem o tema de hoje: Desperte e seja feliz. Palestra essa a qual eu montei, embasado no livro Desperte e Seja Feliz, psicografia de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Bom pessoal, então dando início ao nosso tema de hoje, com o tema Desperte, Seja Feliz, iniciamos com uma pergunta que Kardec fez aos espíritos na questão 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem: não, por isso a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Vocês vejam só, pessoal. A felicidade é uma questão que todo ser humano está sempre buscando. Talvez esse conceito possa ser divergente entre uma pessoa e outra. Talvez se você buscar responder a você mesmo a pergunta: o que é a felicidade para você? Talvez a sua resposta seja diferente de uma outra pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós sempre estamos buscando a felicidade de alguma maneira. E os espíritos nos respondem quando Kardec indaga se o homem pode gozar a completa felicidade na Terra. E eles respondem que não, né? Pois, como diz a resposta dos espíritos, né? A vida lhe foi dada como prova ou expiação, e do ser humano provém, então, depende essa suavização ou agravo desses males. Então, nós não temos a felicidade completa na Terra, mas temos sim momentos felizes, momentos aos quais nós podemos fazer grande diferença, seja para a nossa jornada terrena, seja para a vida de uma outra pessoa. Então, nós podemos sim sermos felizes na Terra com momentos felizes, pois sabemos que a felicidade plena, os sentimentos nobres plenos, teremos apenas quando conseguirmos avançar no nosso processo evolutivo. Eu tive por liberdade, sabendo de todo esse avanço tecnológico que vem tendo, buscar nesse chat GPT, na inteligência artificial. Perguntei para ela. Perguntei para o chat GPT lá, para essa inteligência artificial, sobre a felicidade, né? O que é a felicidade, se o homem pode ser feliz. E a resposta que eu obtive foi a seguinte: buscar a felicidade é uma jornada pessoal e única para cada indivíduo. Então vocês vejam, a inteligência artificial ali, nesse momento, né, a qual foi indagada, respondeu, claro que através de alguma programação, mas respondeu muito bem, nos dizendo que a nossa jornada, a felicidade, ela é pessoal e única, né? Então, todos nós temos momentos felizes, todos nós temos momentos difíceis, mas isso faz parte do nosso processo de evolução terreno. Pessoa alguma logra vencer a jornada terrestre sem enfrentar os obstáculos necessários ao seu processo de iluminação interior. Então, vocês vejam, nenhuma pessoa irá vencer na Terra sem enfrentar os seus obstáculos. Então, ninguém tem somente momentos felizes, né? Então, sabendo disso, sabendo que todos nós temos nossos obstáculos pessoais, familiares, profissionais, sejam onde forem, tudo isso faz parte do nosso processo de iluminação interior. A incompreensão tem raízes em comportamentos íntimos que se mascaram, renovando as formas de agressão e mantendo a mesma acidez. Dentro do nosso processo da busca da felicidade, algumas questões nos afastam dela, e uma delas é a incompreensão. Por isso diz assim, que a incompreensão, né, é uma forma de agressão que pode mascarar, e se nós mantermos essa mesma acidez, como diz aqui, estamos nos afastando do nosso processo da busca dessa felicidade. Quais são as incompreensões? Seja a inveja, a competição malsã, a malícia,
Quantas vezes a inveja que a pessoa pode ter, seja de uma outra pessoa, enfim, trata-se de uma incompreensão porque não sabemos o quanto aquela pessoa batalhou, buscou para conquistar tal posição, conseguir adquirir algum bem material, ou enfim. Quantas vezes competições malsãs no sentido de trabalho. Às vezes um colega é promovido e eu acabo talvez sentindo inveja através de uma incompreensão, como diz aqui, né? Sem saber tudo o que aquele colega batalhou, enfim, para conseguir essa promoção no trabalho, como nesse exemplo aqui. E as malícias, né? Os atos de maldade, como boatos, calúnia, fofoca. Quantas vezes vemos casos de pessoas que acabam fazendo como se fosse um terrorismo psicológico por fofoca, por, enfim, algum motivo que não leva a nada, que causa apenas a incompreensão, causa desestabilização naqueles a quem se dirigem. E essas incompreensões, no caso quem realiza isso, né, não está no caminho da felicidade, né? Perdoa os teus perseguidores, eles já são infelizes, em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente são. Ou seja, todo ser mau naturalmente já é infeliz, né? A maldade em si, ela não condiz com a felicidade. Então nós sabemos que se temos por algum motivo algum perseguidor, algum ser infeliz nessa condição, devemos ter uma certa compreensão, orar por ele, que a luz o toque, para que possa fazer com que saia das sombras e possa encontrar a luz no seu processo evolutivo. Todo mal que te façam não te fará mal, pelo contrário, promover-te-á a região superior se souberes enfrentar a situação. Ou seja, é uma frase que Divaldo disse uma vez: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas é o mal que eu faço. O que isso quer dizer? Se por algum motivo Deus permite que o mal, ou enfim, alguma dificuldade chegue até nós, isso tem um propósito. Um propósito de, por alguma questão, nos auxiliar em nosso processo evolutivo. Agora, quando eu faço mal, essa maldade realmente me fará mal. A vida me cobrará reajustes ao qual terei que me submeter. Então, sabemos que o mal que nos fazem não nos faz mal, mas sim o mal que eu faço. Por isso devemos sempre orar e vigiar nossos pensamentos, nossos atos, para que possamos encontrar o caminho, como é o tema de hoje, da felicidade. Estarmos melhor com nós mesmos. E por isso, sempre agradar a nossa consciência com retidão, com o ato correto, sem maldade, sem más intenções, e pois a vida sempre conspira, ela auxilia aqueles que buscam se auxiliar. Agrada a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima, pelo roteiro que elegeste e não olhe para trás. Então, os nossos atos, sempre que corretos, no bem, com certeza haverá divergências, outras pessoas contrárias, mas devemos seguir com retidão. Jesus, quando esteve com nós na terra, nosso irmão maior, ele teve aqueles que por onde ele passava, a sua presença os agradavam, e teve aqueles ao qual ele despertava aversão. E por quê? Porque um ser luminoso como Cristo, aonde passava, aqueles nossos irmãos ainda em desvios, nas sombras, sentiam essa aversão devido à grande diferença, né? Seja da vibração, da luz, do Espírito que estava ali conosco, presente. Dentro do nosso processo ainda da busca da felicidade, devemos cuidar com as reclamações. Antes de mergulhares no corpo denso de carne,
porque te utilizavas da consciência lúcida, rogaste dos benfeitores do teu destino as oportunidades de crescimento, mediante a redenção pessoal. Ou seja, não devemos reclamar da vida. Quando ele diz aqui, antes com a consciência lúcida, é porque no plano espiritual, antes de encarnarmos, já tínhamos então essa consciência, muitas vezes imploramos pelas dificuldades que estamos passando, seja com pais difíceis, irmãos difíceis, filhos difíceis, no trabalho, colegas difíceis, seja onde for. Isso todos nós temos. E muitas vezes imploramos essas oportunidades de reajuste para a providência divina. Então, não devemos reclamar. Devemos sim agradecer e, com a consciência no momento de introspecção, refletir o porquê, de repente, dessas situações e o que eu posso fazer para que ela melhore. Então, não devemos reclamar. Não reclames e agradece a Deus a oportunidade de seres aquele que exemplifica entre lágrimas o que os outros fruem por enquanto entre sorrisos. Então vocês vejam, mesmo entre lágrimas, mesmo na dificuldade, que possamos ser exemplos, né? Exemplos de ser humano, de conduta, de retidão, porque muitas vezes nossos irmãos que possam estar sorrindo, enfim, de alguma outra maneira, demonstrando, como muito se vê hoje nas redes sociais, momentos que aparentemente são felizes, estão lá com grandes conflitos internos, com lágrimas interiores, apenas demonstrando um exterior equivocado, ou seja, que não representa aquilo que o ser está vivendo. Então, que possamos ter essa consciência lúcida de não reclamar e de que agradecemos a Deus as oportunidades que recebemos e que mesmo nos momentos difíceis possamos ser exemplos. Porque muitas vezes, numa grande dificuldade, essa dor, esse momento está nos depurando, nos aprimorando, nos tornando mais fortes para um desafio futuro. Jesus ensinou-nos que o amor, para ser verdadeiro, é paciente, tolerante, compreensivo, jamais reclamando, pois que ele sabia que a terra é ainda escola de redenção e os homens estão em processo de aprendizagem e complementação espiritual. Então vocês vejam, né? Jesus, esse Espírito puro, crístico que esteve conosco na terra, exemplificando o amor, ensinou que a paciência, a tolerância, a compreensão, jamais reclamar, que esses são atributos daquele que busca o caminho de estar mais feliz, de se sentir melhor, e o caminho daquele que está evoluindo como ser humano. Pois a Terra, ainda sendo essa escola de redenção, ainda aqui sendo um mundo de provas, de expiações, de dificuldades, passando para um mundo de regeneração, né, onde espíritos mais aprimorados aqui virão. Então, devemos buscar nesses exemplos de nosso irmão que veio nos trazer esses sábios ensinamentos para que possamos tirar as nossas sombras e fazer a nossa luz brilhar cada vez mais. Ainda nesse caminho da felicidade, como traz no livro ao qual me embasei para o tema de hoje, ele cita 3 inimigos. E estes 3 inimigos são semelhantes a vapor morbífico, contaminam e antes que o indivíduo se dê conta, eis que está infectado e só a muito esforço se liberta da presença perturbadora de tais indivíduos. São eles a depressão, o ressentimento e a exaltação. Então vocês vejam, esses 3 inimigos que ele cita aqui são inimigos que nos afastam desse caminho da felicidade, desse despertar para que sejamos felizes, como é o título do livro ao qual eu tirei por base. Então, muitas vezes a depressão fecha o ser a sua versão mais bela. Aquele ressentimento, aquele se fechar do espírito que está ali encarnado, da pessoa,
ele inibe a pessoa de demonstrar a sua versão mais bela, os seus potenciais, pois todos nós somos cheios de defeitos, de dificuldades, de sombras que carregamos, mas também temos nossas virtudes. E a depressão, nesse sentido, faz com que essas virtudes fiquem mais suprimidas. Então devemos buscar, sim, sair desse momento deprimido, dessa situação, para que a nossa melhor parte venha a se expandir, a que venha a se manifestar. O ressentimento. Quantas vezes temos ressentimento com algo, ficamos amargando aquilo, e isso é semelhante ao mofo, que aonde pousa, aonde ele se encontra, ele destrói, ele apodrece, se ele se instala na madeira, ele apodrece a madeira onde ele se instala. Então, o ressentimento, devemos nos cuidar, né? A exaltação é semelhante, então, a uma faísca elétrica, porque naqueles momentos de exaltação, entramos nesse estado numa desarmonia, e acabamos, então, também, através desses 3 inimigos, como diz aqui, nos desviando do caminho da felicidade. Para a depressão, que sempre tenhamos coragem e a prece para vencê-la. Para o ressentimento, que utilizemos o raciocínio e o amor sem esperar algo em troca. Quantas vezes, né, temos alguma ação boa, fazemos algo para um irmão nosso e aguardamos, ou até mesmo cobramos, eu fiz aquilo agora, quando chegou na minha vez, né, não me auxiliou. Então que seja isento disso as nossas boas ações. Com toda certeza isso nos fará muito bem. E para a exaltação, aqueles ansiosos, que se sentem elétricos, a serenidade e a meditação com certeza é um grande remédio. Tem tento e vigia, mantendo-te jovial interiormente e tranquilo, considerando a honra de estares cumprindo um dever que rogaste e que atenderás sob as bênçãos de Deus. Então, tem tento e vigia é vigiai e cuidar os nossos pensamentos, a nossa conduta de vida, a nossa forma de viver, de interagir na sociedade, começando pela nossa família, nosso núcleo familiar, onde geralmente é onde mais temos as nossas dificuldades, que devemos então vigiar esses nossos pensamentos, a nossa conduta, para que estejamos no caminho da felicidade e dos momentos felizes. Ainda dentro dessa nossa jornada da busca da felicidade, o livro nos traz o arrependimento e a reparação. E o arrependimento sincero, quando temos, né, constitui elevada conquista do sentimento humano. Então, errar, todos nós erramos. Somos seres imperfeitos ainda aqui na busca do nosso aprimoramento. Mas o arrependimento sincero, ele é uma ferramenta de elevada conquista, por quê? Porque muitas vezes espíritos muito enrijecidos ao mal, é nesse momento que tem o ponto de virada, o ponto em que trocam o caminho das sombras pelo caminho da luz. E tem o livro Libertação, a qual eu indico a leitura, que conta a história do Gregório, e é muito bonita a história toda, né? E mostra um desses pontos de virada do ser que estava no caminho das sombras e então acaba, através do arrependimento, de reflexões, mudando a sua conduta. O indivíduo certamente tem o direito de errar, condição normal de sua humanidade. À medida que o discernimento propele o ser à visão correta sobre a vida, o arrependimento aparece como forma de conscientização e responsabilidade. Então vocês vejam, todos nós como seres humanos erramos, mas é preciso que pratiquemos o auto-perdão. Todos nós, em algum momento, vamos falhar com algo, às vezes vamos ficar ali com certo ressentimento, amargando alguma coisa. Precisamos nos auto-perdoar, pois somos seres falíveis. E o auto-perdão, com certeza, faz com que possamos seguir em frente, ou perdoar quando é algo que chega até nós, que seja aquele perdoar
utilizando a razão, a consciência, que o perdoar não é concordar com o erro alheio, não é, esquecer, mas é sim compreender, dizer tudo bem, aconteceu, perdoo porque eu sigo em frente, isso passou e eu preciso seguir adiante. Então que tenhamos essa consciência e também entender que quando erramos, né, devemos praticar o nosso auto-perdão, mas também que quando a dor chega até nós, que tenhamos a consciência que o sofrimento está sempre cheio de bênçãos, nos deixando mais fortes, mais preparados, mais aprimorados para a nossa vida futura, seja hoje muitas vezes algo que acontece que pela nossa incompreensão aos nossos olhos parece algo que é muito doloroso, é muito difícil, que não vai passar, mas que ali na frente vemos que por ter acontecido assim, foi melhor, nos deixou mais fortes, mais preparados e foi um grande aprendizado. Então todo sofrimento está cheio de bênçãos. Embora seja um significativo passo de elevação, apenas o arrependimento não basta. Faz-se inadiável o dever de ressarcir o prejuízo, de reparar o mal praticado. Então vocês vejam, muitas vezes nos arrependemos de algo que fizemos, mas é inadiável ressarcir o prejuízo. E isso me vem à memória quando eu assisti o filme do Gandhi. Gandhi estava fazendo um jejum por causa dos conflitos entre hindus e muçulmanos, né? Ele estava jejuando para, como ele era uma figura muito bem vista e querida na Índia, ele jejuava pedindo o fim desse conflito. E certo dia, enquanto ele estava já alguns dias sem se alimentar, um homem se aproxima dele, joga-lhe um pedaço de pão e diz: Gandhi, coma, porque eu não quero ter mais a sua morte na minha consciência. Eu já estou condenado ao inferno e quero que você se alimente porque eu não quero também ter mais essa culpa comigo. E Gandhi pergunta: mas por que você está condenado ao inferno? Ele disse: eu estou condenado ao inferno eterno porque entraram na minha casa e o homem muçulmano matou o meu filho, que era um menino mais ou menos dessa altura, e eu, para me vingar, adentrei a casa de um homem muçulmano, vi que lá tinha um menino e tirei a vida daquele menino, que tinha mais ou menos essa altura, parecido com meu filho. E Gandhi, ouvindo aquelas palavras daquele homem, cheias de dor, né, onde já havia ali também o início de arrependimento, e eu tenho convicção de que Gandhi, inspirado, diz assim: mas há a salvação do inferno para você. E o homem diz: mas como? Como pode haver salvação para mim? E ele diz: faça o seguinte, encontre um menino mais ou menos dessa altura, adote-o e crie como seu filho, mas certifique-se de que ele seja muçulmano. E o homem era hindu. Então vocês vejam, erramos, mas todos temos a oportunidade de reparar nossos erros, de seguir em frente. Eu particularmente tenho essa ideia de um céu e um inferno, a qual aprendi quando pequeno e nunca me satisfez essa ideia de um céu, inferno, um céu ocioso, um inferno eterno onde se queima. Isso na verdade não existe, né? Existem sim planos superiores, planos de sofrimento aos quais os seres se colocam, mas todos têm a oportunidade de reparar, de seguir em frente, né? Então, pois não seria a justiça divina pior que a justiça humana, se aquele que comete um crime hoje pode cumprir uma pena e posteriormente voltar à sociedade para se ressocializar, buscar se aprimorar novamente. Então a justiça divina é muito maior que isso. Então Gandhi, com certeza, orientando aquele homem daquela maneira, disse grandes palavras e despertou, né, ainda mais essa ideia de que devemos, quando falhamos, que somos falíveis, mas que o arrependimento e a reparação, ela é necessária. O arrependimento é luz na consciência, a reparação é a consciência no dever da ação.
Ou seja, devemos sempre, então, quando erramos, chega aquele momento que nos arrependemos, mas que possamos reparar na ação, no dever, pois todos nós teremos as oportunidades de seguir em frente. Ainda nessa nossa viagem aqui da busca da felicidade, dentro do livro, fala-se sobre amor-terapia. E diz assim: o processo de evolução faz-se lento nas faixas de inferioridade do desenvolvimento da consciência, acelerando-se à medida que o ser desperta para as responsabilidades e para o dever. E é assim mesmo, pois nós vemos que na primeira infância da criança, quanto menorzinha, as primeiras ações, as primeiras coisas que ensinamos, elas demoram um pouco mais. E quanto maior vai ficando, mais fácil e mais rápido é o processo. E na evolução é assim também. Muitas vezes temos irmãos difíceis, arraigados no mal, por exemplo, né? Ou que ainda possuem certas dificuldades, sejam, enfim, em variadas questões, até aquele momento inicial, o desejo e o interesse de sair dessas sombras faz-se lento, e depois isso tende-se a acelerar. Defrontam-se a virtude e o vício, a paz e o conflito, o equilíbrio e a violência, em razão da disparidade dos espíritos que enxameiam o planeta de provas. Então, como há uma variedade, todos nós aqui, cada um está num determinado grau do processo evolutivo do nosso espírito, no nosso ser, encontramos variadas questões. E vemos questões como violências, crimes, traições, tiranias, todas essas sombras que carregamos, que a humanidade carrega, e que devemos nos arrepender, reparar, buscar sair disso, auxiliar aqueles nossos irmãos que encontram-se nessas condições. E essas sombras da humanidade, a partir do momento que começam a ser extirpadas, a humanidade começa a evoluir de uma maneira melhor e mais rápida. Quando o amor vigiar nos corações das criaturas, o bem iluminará o mal e a harmonia plenificará todas as almas. Mesmo aquelas em estágios inferiores se sentirão estimuladas a alcançar os patamares elevados da libertação. Então vocês vejam, né, que nós possamos ser exemplos, porque como diz aqui, quando o amor estiver no coração das criaturas, o bem vai iluminar o mal, né? Aquelas que estão em estágio inferior se sentirão reprimidas, no sentido de que aquele mal, aquela situação não cabe mais, que a humanidade avançou e que é preciso que aquele ser que ainda carrega as suas sombras se ilumine para poder seguir adiante, buscando assim e chegando assim a sua libertação e a condições muito melhores da libertação e da evolução do seu ser. Enquanto não se identifiques com o erro e dele se conscientize, assumindo o compromisso de regularização pelo amor, pelo bem, permanecerão os fatores de perturbação ou os degenerativos de difícil superação. O que isso quer dizer? Muitas vezes a cura interna que precisamos para encontrarmos mais felicidade em nossa vida, é preciso que nos autoconheçamos, que façamos a nossa autoanálise, o nosso autoconhecimento, e dessa maneira, quando olhamos para dentro e realmente nos entendemos com dificuldades em determinadas questões da vida, podemos ali sim trabalhar essas questões e então fazer com que, trabalhando isso, a luz ilumine as nossas sombras e que possamos nos autocurar, seja de qualquer sentimento, mágoa, rancor, enfim, as curas internas as quais necessitamos fazer. E a cura real, ela ocorre somente do interior para o exterior. Quantas vezes a pessoa sente aquele vazio, sente que algo está faltando,
e busca em coisas exteriores esse preenchimento, seja na drogadição, seja nos vícios, seja nos desvios de sexualidade, seja em outras questões, e isso não os preenche, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Afinal, muitas vezes, no exemplo da drogadição, isso só nos agrava os problemas, né? O ser acaba tendo uma sensação momentânea de alívio, a qual ele pode considerar, porém, posteriormente, os agravos, ao qual ocasionou a si mesmo, chegam até a criatura e com certeza é necessário a reparação desses atos. Sempre que Jesus curava, envolvia o paciente em sucessivas ondas de amor, e por sabê-lo eterno necessitado de novas e contínuas viagens carnais iluminativas, recomendava: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, nosso irmão, Jesus Cristo, quando esteve na Terra, dentre aqueles vários que ele curou, ele sempre orientou, né? Pois sabia ele da sucessiva jornada da criatura, seja neste plano, seja em outros, das necessidades do aprimoramento, e recomendava que não pecasses mais, não mantivesse os mesmos erros. Por quê? Porque naquela conduta até mesmo algo pior poderia suceder à criatura. Ou seja, Jesus, além de curar materialmente ali aquele que estava à sua frente, ele orientava, curando a alma daquela pessoa, daquele ser, com essas orientações. E Jesus, sabendo, né, de toda a jornada do ser humano, do espírito encarnado, que tem uma vida pregressa e terá a vida futura, com essas orientações, muitos ele ajudou, mas também sabemos que muitos que Jesus curou voltaram a adoecer porque mantiveram suas condutas desviadas. Ainda nessa jornada da busca da felicidade, um dos tópicos que o livro traz fala sobre a inteireza moral. E diz assim: quase todas as criaturas humanas, diante dos desafios, invariavelmente postergam as soluções de profundidade, tomando decisões apressadas que não resolvem os problemas, ou ao tentar equacioná-las fazem de tal forma que dão surgimento a futuras dificuldades. Quantos de nós nos deparamos com isso no dia a dia? Quantas questões de fácil solução, de que apenas necessita de uma decisão firme, segura, mas por algum motivo o ser resolve remediar, dar voltas e voltas, não soluciona as questões de inteireza moral e, por falta de coerência, não consegue resolvê-las e muitas vezes a agrava. Então é preciso que se tenham decisões necessárias, firmes, sem medo de julgamentos, mas com coerência, com inteireza moral, para que essas decisões possam evitar problemas futuros e sim resolver aqueles problemas que se apresentam. Isso ocorre porque o fato da ausência de inteireza moral, do receio de aprofundar o exame das causas que geram as aflições e o medo de enfrentá-las com decisão firme. É exatamente isso. Olhando para dentro, muitas vezes sabemos que carregamos alguma dificuldade, às vezes precisamos mudar algum hábito de vida que está nos fazendo mal por algum motivo, e não temos essa decisão. Nós estamos vendo, mas continuamos no erro. E essa falta de inteireza moral, fará com que agrave os nossos problemas. Precisamos sim ter coerência, discernimento, disciplina, para que possamos ter uma vida mais próspera e nesse caminho de encontrarmos a felicidade. A inteireza moral orienta como se deve fazer o que lhe diz respeito sem o concurso da dissimulação ou dos artifícios insensatos. O êxito, portanto, resulta das soluções reais dos problemas existenciais, sem prejuízos para o próximo ou adiamentos para si mesmo. Então, o que ele traz aqui? A inteireza moral busca soluções reais e responsáveis, sem
prejuízos para o próximo, para o nosso irmão, mas buscando que nos façamos as nossas correções necessárias. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é muito importante e evitar ao máximo as fugas. Quantos buscam as fugas dos problemas internos no álcool, nos vícios, na droga, como eu disse anteriormente? É preciso que se encontre soluções reais para acabarmos com esses problemas, né? Com essas dificuldades que nos levam para o caminho oposto da felicidade, né? Então, é preciso que olhemos para isso, façamos uma reflexão sobre isso e que apliquemos estas questões. Poderás, se quiseres, transformar o mundo para melhor, desde que te empenhes com decisão na mudança do próprio comportamento, alterando conceitos sobre os valores que atribuis às coisas, assim como as expectativas existenciais. Ilumina-te, desse modo, amando e educando, consciente de que, se quiseres, modificarás com a tua atitude de amor o mundo no qual hoje transitas. Então, vocês vejam, é de grande importância que busquemos fazer a nossa parte, a nossa iluminação, e dessa maneira, aquilo que está em volta de nós, aqueles que por algum motivo olham para nós com alguns olhos de exemplo, em algumas coisas pelo menos, né? Isso faz com que, através do nosso exemplo, possamos ir melhorando o mundo. Então, podemos sim transformar o mundo para melhor, desde que estejamos empenhados e com decisão firme na nossa melhora, na nossa reforma íntima, na nossa melhora como ser humano, mudando por vezes alguns valores que temos sobre as coisas do mundo. E é preciso então que nos iluminemos, que amando e educando, como diz o texto do livro, possamos sim melhorar o mundo ao qual transitamos hoje. Então, pessoal, o tema do dia de hoje seria esse: Desperte e seja feliz. Esse título é de um livro, né, como eu mencionei anteriormente, um livro muito bom, ao qual eu recomendo a leitura. Hoje trouxemos uma reflexão de alguns trechinhos deste livro e fica aí, foi um livro, fica aí a dica, né, porque foi um livro de grande importância para mim. Quando eu li ele, fez muito bem para mim e espero ter contribuído com vocês. Então, pessoal, como de nosso costume na Casa Espírita, eu encerro com uma prece, a qual peço nesse momento que fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus, que agradecemos esse momento, agradecemos ao Pai pelas palavras, pelas inspirações e pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe, que ilumine os hospitais, os cárceres, os orfanatos, que ilumine todos os nossos irmãos encarnados ou não que mais necessitem. Pai amado, hoje sempre na certeza da sua bênção, assim encerramos o tema da noite. Que assim seja. Então, pessoal, agradeço a cada um que assistiu, espero de alguma maneira ter contribuído com vocês e até uma próxima, tá bem? Tchau, tchau.